Tudo bem, pessoal? Terceiro dos nossos ataques de internet vai ser o spoofing. Pô, tem muito nome parecido aqui, spoofing, sniffing, phishing. Este daqui é o spoofing, tá bom? Ele vai ter alguma similaridade com o phishing, eu já vou falar sobre isso, mas vamos dar uma olhada quais são as diferenças, né? Quais são as características e depois diferenciar aquele outro nome que a gente já estudou, que era um golpe, né, de internet chamado phishing. Vamos ver. Em primeiro lugar, o que é spoofing? Spoof é enganar ou fingir. Como a gente está aqui com o ing, dá aquela sensação de continuidade, né? Enganando, fingindo, que isso já explica muita coisa, muito parecido, né, com aquele phishing, mas veja bem para a gente estudar a diferença aqui. É um crime virtual, né? É um ataque que ocorre quando um cybercriminoso, é o atacante, que a gente já está acostumado, se passa por um contato ou fonte conhecida da pessoa atacada. O que significa isso? Bom, eu, por exemplo, vou me fazer passar por uma pessoa conhecida daquele meu alvo. Então vamos dizer que eu quero atacar um de vocês. Maravilha. Eu não vou fazer esse ataque meio que para qualquer um, vou disparar centenas de e-mails para qualquer um. Eu quero atacar exatamente uma ou outra pessoa. Então é um ataque muito mais direcionado. Eu vou me fazer passar por alguém conhecido seu, por exemplo, algum familiar ou algum colega, porque aí é muito mais fácil de você passar essa informação para mim, porque você não está passando por alguém totalmente desconhecido, você está achando que é alguém conhecido. Só que, na verdade, aquela pessoa conhecida sua nem está sabendo de nada. Alguém, tipo o atacante, está se fazendo passar por essa pessoa, tá bom? É claro que tem muitas formas da gente usar esse spoofing, tem vários exemplos. O que a gente vai ver nesse vídeo, né, o que eu considero mais importante é o spoofing de e-mail, tá? É só uma forma, mas tem outras tantas formas, tá bom? Antes de ver mais sobre isso, vamos dar uma olhada aqui a diferença desse spoofing e do phishing. Se você quiser, depois você pode dar uma olhada no vídeo sobre phishing, também vai estar aqui disponível no card, no lado direito em cima aqui do vídeo, se você quiser já ir de forma um pouco mais rápida e direta sobre o vídeo do phishing. Recomendo que primeiro você veja esse até o final e depois, se tiver alguma dúvida, volte lá para saber, tá bom? Então é o seguinte, o phishing já é uma retomada, né? Ele vai fazer o seguinte, ele quer atrair algumas vítimas como se fosse uma isca, certo? Lembra que eu tinha falado aquela analogia, inclusive? O phishing é como se fosse uma pescaria, você joga a isca e espera que algum incauto, que alguma pessoa que está ali meio perdido sem querer, fisgou, certo? E pode acontecer com os e-mails falsos. Maravilha. O phishing pressupõe disparar várias iscas, maravilha. E o que ele quer com isso? Fazer com que aquele atacado, com aquela pessoa que é a vítima, forneça dados pessoais sigilosos que podem ser usados para roubo de identidade. Geralmente, isso por definição, né? O phishing, quem aplica esse tipo de golpe, esse golpista, né? Vai atacar muito, jogar muita isca. Ele não está disparando necessariamente para uma única pessoa. Ele quer pegar um ou outro incauto. Ele quer jogar muito para colher um ou outro, certo? Então, olha só, diferentemente aqui, o spoofing cria a aparência de que é uma empresa ou uma pessoa que você confia. Então, ele finge que é uma coisa e na verdade é outra. Ele pode mudar o e-mail, ele pode mudar algum site, ele quer enganar meio que quase que pessoalmente você, tá bom? E como assim? Como é que a gente pode falar? É tentando se passar por uma pessoa que é conhecida, porque aí é muito mais fácil, tá? Se for alguém, o Zequinha da esquina ali, que você não tem a menor ideia de quem seja, provavelmente você vai ter um pé atrás. Agora, se for um irmão, tio, irmã, algum colega de trabalho, algum professor, por exemplo, você tende a confiar nessa pessoa que seja, mas na verdade o atacante está se fazendo passar por essa pessoa, tá? Bom, como a meta do phishing é iludir as vítimas para revelar informações pessoais sigilosas, muitos phishers, que é quem faz o phishing, né, usa o spoofing para ajudar a enganar suas vítimas, levando-as a acreditar que o e-mail é legítimo. E-mail, nesse caso, né, poderia ser mensagem de celular, poderia ser em rede social ou o que for. Então, às vezes fica realmente um pouco difícil de você distinguir o que é phishing do que é spoofing. O fato é que o phishing é tentativa de atrair
a vítima ali para um serviço que não é verdadeiro, para roubar dados ou roubar dinheiro. Vários desses golpistas que fazem esse ataque spoofing também usam esse termo, mas geralmente esse spoofing vai atacar uma pessoa ou no máximo um pequeno grupo, é algo direcionado e a técnica usada é se fazer passar por alguém conhecido, tá bom? Alguém que é confiável, uma empresa que a pessoa confia e assim por diante. Como que ocorre esse spoofing de e-mail? Ou seja, como que o e-mail é usado para fazer esse spoofing? É quando o atacante aqui envia e-mails de um endereço de e-mail forjado que as suas vítimas reconhecerão como usado no banco, por exemplo. Então, parece que é o banco mandando o e-mail para você. A gente já viu alguns exemplos, inclusive no phishing, sobre isso. A grande questão não é que é parecido com o e-mail do banco, realmente está escrito ali a URL do banco. Isso é preocupante, tá? A gente vai ver mais ou menos com termos um pouco mais técnicos como é que isso acontece, mas existe uma forja ali daquele e-mail, não é simplesmente contato arroba bancos do Brasil, sabe? A pessoa não escreveu errado aquele título do e-mail ou quem está mandando aquele e-mail. Realmente dá para se forjar o remetente, o destinatário e assim por diante. Em situações corporativas, lá na empresa, os atacantes podem se passar por executivos ou parceiros comerciais e solicitar informações internas dos funcionários. Ou seja, eu estou fingindo que sou alguém lá na empresa, eu uso talvez uma conta de e-mail muito parecida ou até eu manipulo aquele e-mail mesmo, eu capturo algum pacote, eu manipulo aquela informação e aí eu me faço passar por alguém que é da empresa. E, poxa, se a pessoa é da empresa, aí fica fácil, né? Aí eu vou passar realmente a informação. Imagina que o atacante está se fazendo passar por um diretor, um vice-presidente. É claro que você vai passando algumas informações, às vezes sem nem pensar, né? É algo natural. Muito cuidado com isso, certo? Como que acontece isso? Como é que pode alguém forjar um e-mail? Se eu mandei, está mandado, pronto, acabou. O que acontece é o seguinte, existe um protocolo que é o SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, é um protocolo de transferência de e-mails, que é algo aberto, né? Uma tecnologia aberta, já muito difundida, só que ela tem algumas vulnerabilidades. Esse protocolo tem algumas vulnerabilidades, que permite, uma delas, né, uma das vulnerabilidades, permite que alguns campos lá do cabeçalho do e-mail, por exemplo, aquela parte de quem está mandando, ou então responder para quem, ou até outros campos desse cabeçalho sejam falsificados. É possível se criar um golpe que falsifica esses campos. Então, lembra de uma diferença? O phishing tenta se parecer com a página do banco ou então com uma loja ou o que for. Nesse spoofing, principalmente o spoofing de e-mail, além de ser um ataque direcionado, você realmente se faz passar por outra pessoa, se faz passar por uma outra empresa, porque você conseguiu mudar esses dados do e-mail. E aí fica impressionante porque, de fato, poxa, eu vi ali na URL, como se fosse, né? Eu vi no e-mail, arroba, não sei o que, e era real. Isso acontece por esse tipo de ataque no SMTP. Como é que eu identifico isso? Como é que eu tento me precaver em relação a isso? Poxa, pode acontecer, isso eu já vi acontecendo inclusive, alguém que é conhecido seu solicitando que você clique num link ou execute um arquivo meio genérico, nada a ver. É claro, se você conhece essa pessoa e ela tem esse padrão de sempre enviar algumas coisas para você, isso é um ponto, tá? Não sei se ainda é costume de vocês receber e-mail com um arquivo de um parente ou de um amigo ou o que for, mas o que vai acontecer é assim: ah, olha, clica aqui nesse link, é um site genérico, não sei o que lá. Cuidado, passa o mouse em cima, vê se de fato é um site que você conhece. Aquelas dicas que eu passei lá no phishing podem ajudar. Nesse meu exemplo, é como se é como se fosse o seu colega, tá? De fato aparece lá o e-mail da pessoa, só que ela está mandando uma coisa que não é costume dela mandar, nunca fez isso. O que está acontecendo agora? Esse link, que link é esse? Que site é esse esquisito? Desconfia, tá? Principalmente numa época dessas, atualmente que se usa muito WhatsApp ou rede social,
receber uma mensagem dessa por e-mail para entrar num link, ou então te manda zipado um arquivo que não é PowerPoint, nada muito conhecido, para você executar, desconfie. Na dúvida, uma forma fácil é, se você quiser, manda uma mensagem para essa pessoa via WhatsApp, principalmente se a pessoa nunca te manda nada. Aí de repente vem uma mensagem esquisita dessa, às vezes um link meio perdido por ali, pergunta, tá? Desconfia. Solicitação do banco, entre aspas, né? Porque não é o banco, é alguém se passando pelo banco, pedindo para você acessar um link e informar os dados da conta. Isso serve muito também, aquelas dicas que eu passei com o phishing. Toma cuidado, porque isso pode acontecer. De fato, você pode receber uma comunicação do banco que aparece realmente aquele arroba itaú.com.br, arroba bb.com.br, mas na verdade foi um ataque, foi um golpe sniffing de e-mail. Mas aí como é que eu vou saber se é banco ou se é golpista? Poxa, toma cuidado com o que estão pedindo. Geralmente, recadastramento, pedindo dados pessoais por e-mail. O banco não vai fazer isso. O banco já sabe os seus dados, ele vai arranjar outros meios para pegar isso de você. Pode mandar carta, pode telefonar, pode falar para você ir na agência para fazer essa regularização, mas por e-mail, mandar um link para você acessar um site. Se o banco quiser, ele fala para você acessar o aplicativo dele, ele fala para você acessar o canal oficial do banco, o site oficial do banco. Você não precisa ficar clicando em link para acessar conta, tá? Muito cuidado com os dados que você manda. Você não manda praticamente nada para o banco, tá bom? Tome muito cuidado com isso, a não ser que seja algo pré-combinado na agência ou coisa assim. Na dúvida, desconfia, na dúvida, não manda. Eles vão entrar em contato de outras formas, tá bom? Porque, tomando cuidado aqui, alguns dados bancários, né? Principalmente senhas, aqueles números do cartão de crédito, muito cuidado com isso. O que mais? Pode acontecer de você receber algum e-mail do seu e-mail, sabe? Do Gmail, do Outlook, do que for, solicitando algumas informações pessoais e, claro, eles vão colocar um tom de ameaça, falando que se você não responder aquilo, se você não falar alguma informação pessoal sua via e-mail, eles podem bloquear a sua conta, eles podem cancelar a sua conta. Muita gente já ficou desesperada em relação a isso. O suposto, né, ali, o gerenciador, servidor de e-mail, mandou uma mensagem para a pessoa falando para fazer um recadastro, algum tipo de atualização cadastral. Mas, gente, isso pode acontecer, mas geralmente essas plataformas, o Gmail, o Outlook ou o que for, eles vão mandar uma informação genérica falando: olha, abra as configurações de conta por conta própria, você tem que fazer isso, e aí você confere os seus dados. Não vai vir um e-mail falando assim: olha, responda esse e-mail com esse dado. Eles não costumam fazer isso, e essa questão da ameaça acontece muito também com o banco. Ah, e se você não pagar esse boleto que a gente está mandando, essa dívida, seu nome vai para o SPC, ou então, se você não pagar esse boleto, essa conta, se você não fizer alguma atualização do seu cartão, ele vai ser cancelado. Eles vão colocando algum medo, falam para você pensar rápido, algo muito parecido com o phishing, né? E no final das contas é só você ignorar esse tipo de e-mail, tá? E-mail pedindo informação pessoal do próprio e-mail, geralmente você tem os sistemas próprios deles, tá? Bom, e como é que eu tento desconfiar? Quais são os indícios que eu tenho de que o meu e-mail sofreu esse ataque? Ele sofreu esse spoofing, né? Você começa a receber uns e-mails muito esquisitos. Por exemplo, você recebe resposta de um e-mail que você nunca enviou. Então imagina só, o e-mail era seu ali, você recebe alguém respondendo aquele e-mail, por exemplo: não estou interessado nesse serviço, não sei que link é esse. E você fica pensando: pô, mas eu nem mandei nada para essa pessoa, quem é essa pessoa respondendo o e-mail? Eu nem conheço a pessoa, nem mandei para ela. De fato, o e-mail pode ter saído de você via corrompimento ali do servidor, ou então a sua máquina foi infectada, mas pode acontecer de terem simplesmente maquiado um e-mail, colocou os seus dados e no final nem era você. Se você está recebendo mensagem de resposta para um e-mail que você não mandou, vixe, alguma coisa está muito errada. Cuidado com malware, cuidado com o uso de e-mails que você está por aí, tá bom?
Se você recebe e-mail de você mesmo, mas eu sei que é muito costume de alguns, né, mandar coisas de você para você. Quando é um arquivo, alguma informação importante que você tem que lembrar, você fica mandando para você. O problema é quando você recebe um e-mail de você mesmo com informação que não tem nada a ver, que você sabe que não mandou. Isso é um sinal grave de que você está sofrendo esse tipo de ataque spoofing. Alguém está querendo se fazer passar por você. Tente trocar as suas senhas, tente mexer a parte da segurança do seu servidor de e-mail, porque algo grave pode estar acontecendo, ou até o seu computador está infectado com algum tipo de malware e valeria a pena você passar um antivírus ou até formatar o computador. Você pode receber também, ó, muito parecido com os outros, devolução de e-mail para um usuário que você nem conhece. Sabe aquele tipo de e-mail que sem querer você escreveu errado o e-mail e ele volta? Ou então você mandou um anexo muito grande e aparece uma mensagem do servidor do seu e-mail falando que voltou esse e-mail. E aí você pensa, poxa, beleza, voltou e-mail. Que e-mail que eu mandei? Quem é esse usuário que eu nem conheço? Também, mesma causa, mesmo indício de que você pode estar sofrendo de spoofing. Tente rever a segurança do seu e-mail e o do seu computador e de outros dispositivos, tá? Gente, então spoofing foi isso. Existem várias e várias formas de spoofing. Você tem que lembrar do conceito inicial, que é o seguinte: o atacante está querendo atacar meio que diretamente você ou um pequeno grupo ali de amigos ou da sala de aula, o que for. É um ataque direcionado, diferente do phishing que tenta atacar para todo lado. E a estratégia principal do spoofing é: o atacante vai se fazer passar por uma pessoa conhecida, porque aí você está com a guarda baixa e a tendência é você passar os dados que a pessoa quer, porque você achava que era uma pessoa e na verdade é outra. Existem várias implementações, inclusive de WhatsApp. Aqui o e-mail foi um exemplo, mas acontece de outras formas. Se você quiser, vale a pena pesquisar um pouco mais por conta, mas eu aqui já vou me contentar com essa parte do spoofing de e-mail, que já tem um poder meio grande. Você entendeu que é possível fazer esse tipo de ataque manipulando o SMTP, aquele protocolo que basicamente gere os e-mails. Cuidado com essa tecnologia. Na dúvida, sempre desconfie, certo? Próximo vídeo teremos mais um ataque. Até lá!